Vamos falar um pouquinho da história do sagrado feminino, então, para a gente entender o porquê que é importante falar do sagrado feminino, tá? As primeiras comunidades humanas no período paleolítico, né, eram nômades, tá? As primeiras comunidades. Então, aqui eu vou colocando assim sempre umas imagens que vai estar ilustrando aquilo que eu estou dizendo, tá? Para vocês colocar e linkar a imagem com o que está sendo dito. Eles não entendiam muito da natureza, então eles ficavam migrando, né? Os primeiros, pense lá, os primeiros humanos que existiram, tá? No período paleolítico. Eles eram nômades, então eles não entendiam muito do funcionamento da natureza, por isso eles viviam migrando de lugares a lugares em busca de alimento e abrigo, tá? Então, quando aquele lugar que eles estavam já não cabia mais, não tinha mais, não sustentavam mais eles na questão do alimento, não sustentavam mais na questão do abrigo, eles iam migrando para outros lugares, desbravando novas terras em busca de novos abrigos e alimentos, porque eles não sabiam como lidar com a natureza, tá? Aí já no período neolítico foi quando começaram a aprender um pouco mais da natureza e como ela funcionava, tá? Então eles pararam então de migrar e começaram a entender como a natureza funcionava. Então começaram a plantar, a colher, a criar animais para depois abater e comer, né? Criar abrigos que eram mais duradouros, geralmente perto dos rios, tá? E dessa forma eles foram se estabelecendo melhor enquanto sociedade, tá? Então, aqui nós temos mais ou menos como seria o período neolítico, quando eles eram nômades, né, migrando. Aqui, já como eles estavam estabelecendo desculpa, o período paleolítico, né? E aqui o neolítico, quando eles estavam já se estabelecendo enquanto sociedade, tá? As, com- em, ah, e as comunidades, quando já bem desenvolvidas, né, como lá na Índia, por exemplo, os Vedas, na China, onde eles cultuavam o Tao, que é o taoísmo, a gente falou sobre o taoísmo no nível 2, né? A mulher foi tendo um lugar importante, tá? Então, todo esse período, a mulher, ela tinha um papel importante, de igual importância para o homem, tá? Eles dividiam essa importância dentro das suas habilidades, né? Ali. E foi lá na época, né, dos Vedas, na Índia, do Tao, no taoísmo, que a mulher foi ganhando cada vez mais o seu papel, né? No Tao, por exemplo, a importância do Yin e do Yang, representando essas duas polaridades da força, né? E nos Vedas também, né, representados aí por essas duas polaridades da força. E isso foi ajudando a sociedade a se desenvolver ainda mais, porque eles viam a importância dos dois e aplicavam isso no dia a dia deles, tá? Todo esse período, as sociedades eram matrifocais, ou seja, a figura do centro era a mãe, ou seja, a mãe era uma das figuras principais dentro do núcleo familiar, dentro da sociedade, nesses períodos, tá? Aí, avançando um pouco mais na história, na idade do metal, que é mais ou menos há 3.000 anos antes de Cristo, foi quando se deu início ao patriarquismo, patriarcalismo, tá? Pois com o aumento das sociedades, né, cada vez mais foram se estabelecendo mais e mais sociedades, comunidades, né, começou a surgir a necessidade de se armar, de se proteger, de lutar, de defender o seu território e os seus. Ou seja, os homens começaram a ter que se armar, se proteger, a lutar e sair, guerrear, né? Porque começou a ter muitos territórios, muitas comunidades. Então, eles acabaram criando atritos, criando comércios, criando territorialismos. Então, eles tiveram essa questão aí da luta entre si. Isso na Idade do Metal, tá? Então, essa questão do homem foi se fortalecendo, foi se sobressaindo, na verdade, sobre as mulheres, né? As mulheres ficavam em casa, cuidavam da casa, dos filhos, e os homens saíam para a luta, né? E etc. Em seguida, né, a esse tempo, nós temos as sociedades ocidentais, que têm como, né, o berço filosófico a Grécia e Roma, que foi uma das chaves aí para o que a gente hoje está tendo como resultado, né?
cujos filósofos aprenderam tudo o que eles sabiam nas escolas do Egito e com os arquivos da Biblioteca de Alexandria, né, que tinha lá. Então, os filósofos da Grécia e de Roma, né, todos esses filósofos da época, tudo que eles aprenderam, eles foram estudar lá no Egito antes, né, com os arquivos da Biblioteca de Alexandria. E aí foi que surgiu a institucionalização do catolicismo, tá? Nessa época foi a época, vamos dizer assim, chave para a grande virada aí que aconteceu. Que lembra antes a mulher ainda era uma sociedade matrifocal, ou seja, focada na mãe era o centro, né? Depois dessa virada aí que começou a dar os seus primeiros passos na idade do metal, né? Depois com esse berço filosófico aí da Grécia e de Roma, a, foi então se institucionalizando o catolicismo, que foi que aconteceu em 325 anos depois de Cristo, com o surgimento da Bíblia, tá? Eu vou parar um pouquinho a música, depois eu volto novamente quando eu for entrar mais nessa parte, tá? Que cabe a música. Então, com o surgimento da Bíblia, que aconteceu em 325 anos depois de Cristo, ou seja, imagina só, né? A Bíblia foi escrita 325 anos depois de Cristo. Ou seja, se é difícil lembrar já o que a gente jantou ontem, quanto mais lembrar o que aconteceu 325 anos depois, antes, né? E todo relato que se há na Bíblia foram histórias, no momento é Jesus que escreveu aquilo lá. São histórias de pessoas que viveram com Jesus, que deixaram escritos, e esses escritos foram juntados ali para poder montar a Bíblia, tá? Contando a história de Jesus. Então já é um terceiro contando a história de alguém, não um terceiro, vários terceiros, né? Contando a sua visão da história de alguém. E 325 anos depois que tudo isso aconteceu, que foi escrito, foi quando foram lá e resolveram reunir todo esse, né, conhecimento, né, essa passagem de Jesus em um livro, né, na Bíblia. Através do Conselho de Nicéia, então, chamado pelo imperador aqui, ó, Conselho de Nicéia, tá? Chamado pelo imperador Constantino Romano, tornando-se a religião oficial de Roma. Então, lá no Conselho de Nicéia, 325 anos depois de Cristo, foi quando o imperador romano aí, Constantino, tá? Constantino Romano reuniu todo o pessoal lá, né, do catolicismo, para ver o que ia colocar ou não na Bíblia, tá? Então, na hora que eles estavam lá montando, eles decidiram, foi nesse Conselho de Nicéia, ok? Então, e aí, a partir desse momento da montagem da Bíblia, dessa institucionalização do catolicismo, foi quando essa foi a religião que tornou-se oficial de Roma, tá? Onde eles escolheram, né, como eu falei, os evangelhos que seriam considerados para serem seguidos ou não, né, por essa religião. E aí, então, houve um desejo de se fazer valer o catolicismo. Então, eles achavam que ali continha a verdade universal de tudo que existia, né? Então, eles queriam, dentro da crença deles, que o catolicismo se prevalecesse acima de todas as outras crenças e acima de todas as outras religiões. Então, eles foram, né? Toda vez que era um hábito comum na época, né? Dos reis, etc., mandarem tropas navio afora, né? Terras afim, procurando novas terras, né? Para eles domarem. E aí, esse imperador, o pessoal da Igreja Católica na época, mandava junto um padre nessas tropas aí que desbravavam, para colocar esses padres, né? Quando chegassem nesses novos territórios, para que eles conseguissem é, substituir o dogma ou a religião, a doutrina que se tinha naquele lugar e colocar, né, impor o catolicismo. Por isso, o catolicismo é extremamente forte e ele é presente em quase todos os países, tirando ali a Ásia, né, que aí não foi o lugar que eles menos conseguiram atingir com o catolicismo, né? É um lugar onde se tem ainda as religiões originárias deles, né? Todo o resto, praticamente, foi domado pela Igreja Católica,
tá? Eles realmente tomaram tudo, querendo impor a verdade deles. E, ó, e cabe um adendo, eu não estou falando mal de religião nenhuma, tá? Eu estou contando apenas como a história é, ok? Até porque eu venho de um berço católico, eu acredito que a maioria que chega, né, até aqui no portal também venha de berço católico, salvo exceções, né? Por quê? Porque justamente por conta disso, né? Por conta desse desbravamento aí, desse imposição que a igreja fez, né? Nos territórios que foram sendo dominados. E aí, e eles, né, dentro da crença deles, não estavam fazendo isso por mal, mas é porque eles realmente acreditavam que essa era a religião certa, que eles acreditavam que a crença deles era a mais certa, era a mais fiel ao que, né, a tudo, né? Como tudo foi criado. E esse foi um grande estopim aí para começar, então, a distorção do processo, né? Você tirar o livre-arbítrio das pessoas para colocar a sua ideia, impor ela, né? Sobre os outros, que começa o grande conflito, tá? A Jo está dizendo aqui, minha nossa, como nós somos alienados devido às religiões. Eu assisti uma série chamada Todor, Rei Henrique VI, né? Acho que é isso. Se não me engano, falava justamente dessa época. Inclusive, justamente nessa época. Inclusive, o rei brigou com a igreja e fundou a dele, anglicana, anglicana, acho que é isso. Nessa época, retrata na série essa violência dos pais, matavam seus filhos. É realmente. E eu vou até dar umas dicas aqui ao longo da aula de hoje, de algumas séries para vocês assistirem, tá? Para quem tiver interesse em entender mais sobre o tema. Mas é bem assim mesmo, foi bem assim, tá? E tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala, ai, deixa eu ver se eu lembro agora. Lembrei. O fim não justifica os meios. Você provavelmente já ouviu essa frase, né? E às vezes não deu total valor a essa frase. E ela traduz bem o que estava sendo dito, foi feito aqui no caso, né? Eles tinham um fim, o fim deles era realmente passar para as pessoas um conhecimento que eles acreditavam no coração deles, que era algo bom, que ia ajudar as pessoas. Só que quando as pessoas não aceitavam, eles não conseguiam entender porque as pessoas não aceitavam de forma é, tranquila ali, né? Eles então impunham isso nas pessoas à força. E esse à força acabava indo para extremismos, como esse que a Josi mencionou, né? E aí entra aquela coisa, até que ponto os fins justificam os meios, né? Então, ele achou esse meio para colocar na cabeça dele, estava ajudando, mesmo que fazendo a pessoa sofrer no princípio, né? Mas estava ajudando a ela a entrar na religião que ele acreditava ser a certa. Mas até que ponto os fins justificam os meios? Ao meu entender, os fins não justificam os meios, né? Ao longo da aula de hoje a gente vai entender melhor. É, Onde que eu parei aqui? Então, houve um desejo de se fazer valer o catolicismo, como eu disse, em todos os territórios conquistados pelo Império Romano. E um combate às religiões pagãs, que eram as outras religiões, né, como eu falei. E nesse período também houve muita perseguição às mulheres, e aí a gente entra no tema de hoje, né? Sobretudo as mulheres curandeiras. Então, aquelas mulheres, então isso tudo já existia. Lembra que eu falei que a sociedade era uma sociedade patriarcal, matrifocal, onde a mãe era o centro? E aí tinha muita mulher curandeira, que aprendeu a fazer magias, né? Não só magias, mas também trabalhar com as ervas, com as coisas, né? E ajudar a curar e tal. Era muito comum, né? E muitas vezes eram chamadas de feiticeiras, etc. Então a religião perseguiu fortemente essas mulheres nesse período, tá? Então as mulheres foram forçadas a se retrair, a se reprimir, a se fechar, a se esconder, tá? Esconder quem elas eram, o que elas faziam, né? E assim elas foram se fechando, né? Muitas foram mortas, aquelas que rebelavam, aquelas que eram descobertas, eram mortas. E isso é muita história, já em livros, em filmes, em séries, retratando esse período da história. Isso realmente foi forte. E foram mortas pela Igreja Católica, tá? Então foi apagando
a ciclicidade da mulher, a força da mulher enquanto ser, um ser tão importante quanto o homem na criação, ok? É, E aqui eu vou colocar, eu vou voltar a música agora, tá? Ah, foi na Idade Média Ocidental, então, que se fortaleceu essa crueldade, sobretudo com as mulheres curandeiras e feiticeiras, como eu falei. E aí, o que que ficou registrado? A gente viu isso na aula anterior, né? Sobre inconsciente feminino, sobre inconsciente, na verdade, né? Como que funciona o processo do inconsciente. Como que ficou registrado na história do inconsciente feminino, sobretudo? Qual história ficou registrada? Deixa eu baixar um pouquinho. Nesse inconsciente, né? A Josi está falando. Quando eu assisti essa série, foi o começo para o meu despertar. Comecei a questionar até a Bíblia, somente porque já vi muitos homens atribuir a ruína do homem a Eva. Exato, ponto-chave, Josi. Isso mesmo. É muito do que. Porque isso que a Josi falou é muito importante, porque na religião, no catolicismo, eles culpam, né? Claro que não de forma tão declarada assim, mas Eva por Adão ter pecado, né? Então, isentando o homem da culpa. Inclusive na Igreja Católica, você vê como eles reprimiram a mulher desde aquela época, né? A mulher foi criada das costelas do homem, então, assim, a mulher é um ser inferior, entende? Enquanto, por exemplo, no Tao, a gente vê lá, né, o símbolo do Yang como tão importante quanto essas duas energias, né? Elas são de igual necessidade, de igual potência, né? Dentro da criação, dentro do universo. E né, no catolicismo, não. A mulher foi criada das costelas do homem, né? Ou seja, ela é colocada como alguém inferior. É a linguagem subliminar disso é que ela é alguém inferior, né? O Adão pecou por causa de Eva. Então, são histórias que a gente vai percebendo que foram embutidas no nosso inconsciente e no inconsciente da sociedade como um todo, em toda a nossa história, dessa diminuição da mulher, né, enquanto ser. E aí que causou todo esse dano que nós vemos hoje na sociedade. Ah, Josi, a própria Bíblia não cita mulheres na história. Exato, é sempre homens, grandes homens e mulheres não eram importantes, né? Então, qual foi o que foi registrado aí no inconsciente feminino ao longo de toda a história? Pensem comigo. Violência, culpas, medos, inferioridades, né? O que que você pensa quando lembra da história da mulher? O que que vem no seu inconsciente? Faça esse exercício aí, fale para mim, manda no comentário. Quando você pensa em mulher, na história da mulher, quais as palavras vêm na sua mente? Fazer isso, escreva para mim, eu quero que você escreva. É essencial, por quê? Porque você vai conseguir, conforme vai vir as palavras para você na sua mente, você está resgatando esse inconsciente que você está acessando o inconsciente. É aquilo que você tem dentro de você e nem sabia muitas vezes que tinha de informação sobre a mulher, né? Marielle reprimida, escrava do homem. Isso, exatamente. Sem voz, Marielle, isso mesmo. Olha só, são coisas que a gente talvez nunca parou para pensar, mas que é uma coisa que nós temos dentro de nós. Nós estamos acessando o inconsciente coletivo e trazendo qual é a importância da mulher dentro desse inconsciente, qual a mensagem que foi gravada nele, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, ó, também. A ideia do casamento forçado, as mulheres eram forçadas a se casar. Os pais escolhiam, quem lembra disso? Isso é até tem novelas e, né, histórias aí que a gente vê que era assim que acontecia, né? A mulher era forçada, o pai geralmente escolhia um marido para a filha muito antes dela, né, virar uma jovem, ela era ainda criança ou adolescente, o seu casamento já estava arranjado.
de acordo com as necessidades do pai ou daquela família em adquirir novas terras, novas propriedades e, né, poder. Então, as mulheres eram moedas de troca dos pais. Os pais usavam a mulher como essa ferramenta, né? Então, a mulher não tinha voz, ela, como a Mari falou, não tinha voz, ela não tinha escolha, né? Os pais, a família forçava ela a fazer alguma coisa ou outra. É, filhas mulheres também eram rejeitadas pelos seus pais. E também a gente vê muito isso em séries, em filmes, em livros, né? Da própria história. Quando se nascia uma filha mulher, os pais rejeitavam, eles queriam um filho homem, porque o homem ia fazer o serviço mais forte, porque o homem ia ser o sucessor dele, isso e aquilo. E quando era uma mulher, eles rejeitavam, né? Em alguns casos, a mulher ficava só com a mãe ali, não servia para nada, ou em outros casos, eles realmente davam fim naquela filha mulher. E às vezes a própria mãe, né? Se desfazia da filha mulher com medo da reação do marido, da sociedade, descobrirem, né, que ela tinha tido uma filha mulher. Então, elas desejavam muito ter um filho homem para agradar o marido, né, e tal, fazer a linha de sucessão ali daquela família. Então, percebe, né, como isso está tão forte dentro de nós, né? A Samantha, eu fui até há muitos anos, eu era completamente revoltada com a Igreja Católica. Eu acho que quem passa por isso, né, esse entendimento, de alguma forma se revolta mesmo. A Joséia ainda culpava a mãe. Exato. Verdade, Josi. Nessa época, então, o marido culpava a mulher por ter tido uma filha mulher, né? Falava que ela era uma boa o suficiente para ele, que ela não conseguiu dar para ele um filho homem, que ele queria um filho homem. Então ele ia, tentava engravidar uma mulher de novo, engravidava uma gravidez atrás da outra, na esperança de um novo filho, de um filho homem e tal. E se o filho nascesse com defeito, deficiente, né? Defeito não, deficiente, alguma coisa, sempre era culpa da mulher, a mulher que não era boa. Nunca era o homem culpado, nunca nada, o homem. Então vocês vão percebendo, né, que deixa eu tentar baixar mais um pouquinho. Eu gosto da música porque ela dá um contexto, né, um sentimento pra gente de tudo isso que está sendo dito aqui, tá? Me fala aí se está sendo legal pra vocês. Tá dando pra eu ouvir bem com a música de fundo, tá? Josi, é por isso que eu perdi o terço, talvez não estaria aqui. Verdade, a história que você contou, né, aquele dia, né, de perder o terço. Foi que meio que uma mensagem do seu subconsciente para você te forçar a olhar para um outro lado, né? Tá dando para ouvir bem, maravilha, tá? Então vamos lá. Então, o que mais mensagens? Mulher é quem limpa a casa, né? Então, o trabalho de limpar a casa, de fazer as tarefas de casa, é só da mulher. O homem tem que, né, sair para trabalhar e chega em casa e fica de boa. É a mulher que é responsável por tudo, a sujeira do homem, dar comida pro homem, cuidar do homem, tudo, e tal. Né? O homem só vai lá caçar e volta, né? Abuso sexual. Então, muito nessa época também, se uma mulher estava, né, tava na rua, assim, de alguma forma bonita, né, e tal, e algum homem, né, se sentisse desejado, se desejo por essa mulher e acabasse cometendo um abuso contra ela, na época, a sociedade culpava a mulher por esse abuso. É porque ela que sugestionou isso ao homem, ela fez ele aflorar algo de negativo dentro dele, né? Os instintos negativos, os instintos dele, então era culpa era da mulher, né? Isso era muito forte. E hoje ainda nós temos alguns resquícios disso na sociedade, né? Mas como eu disse lá no comecinho, hoje, essa ideia do feminismo, que a princípio até era uma ideia bacana, se distorceu extremamente, né? Nós estamos vendo uma outra polaridade excessiva, né? Dessa força, que também faz mal, tá? Mas sim, a causa é legítima. Até hoje, né, Samantha? Sim, até hoje. Então, ainda existe muito essa questão do abuso sexual, isso é muito forte. Até, e quando eu digo abuso sexual, não pensem só aí sobre um homem na rua passa, pega uma mulher e abusa. Claro, esse é um caso mais extremo, mas tem abuso sexual dentro de um relacionamento.
né? Quando o parceiro não respeita a parceira, o momento dela, como ela se sente, né? E impõe a vontade dele sobre isso, também é um abuso, né? E as mulheres vêm com esse inconsciente coletivo de todo esse processo e elas têm dificuldade de se entender, né? E é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Entender, se colocar no seu lugar e respeitar-se, né? Amar-se, entender-se. É isso que a gente vai trabalhar, para que isso pare de ser um problema, para vocês se empoderem, tá? O que mais de palavra? Sexo frágil, né? É o sexo frágil, né? Aquela coisa da costela do Adão, né? Então, é o sexo frágil, a mulher é fraca, a mulher não é boa o suficiente, não é forte o suficiente, ela não consegue, ela isso que aquilo. Sendo que, olha só né, distorcido é isso, porque é claro que são relativos, né? Mas uma das dores maiores que existe no mundo é a dor do parto. E quem que passa por essa dor? A mulher. É a mulher que passa por essa dor, né? E será que o homem aguentaria essa dor, né? Então, assim, sexo frágil, eu sempre volto para aquele símbolo do Yin Yang, são duas forças complementares, de mesma proporção, de mesma potência, tá? É claro, com as suas particularidades, cada uma. Desde que cada uma respeite a sua particularidade e caminhe dentro dela, nós vamos ter um equilíbrio, tá? Ah, Mari, é pesado falar, mas acredito que minha avó paterna foi abusada há mais de 50 anos do seu casamento. E é muito comum, viu, Mari? Tanto antigamente quanto até hoje. Isso é pesado, é forte. E você vai ver que você carrega isso dentro de você de alguma forma, né? É porque faz parte da sua ancestralidade, tá? Mas é muito comum. Aqui, ó, mulher não fala, como a Josi falou, mulher não tem voz. Isso, durante muito tempo, a mulher na sociedade não tinha poder de escolha, eram os homens que decidiam. As reuniões importantes, decisões eram feitas só com homens, não tinha mulher naquele processo. A mulher não decidia, a mulher não participava, a mulher não trabalhava, né? A mulher não podia fazer, a mulher não participava de coisas importantes. Era sempre o homem. A mulher não tinha seu lugar de fala, né? Para vocês terem uma ideia, a força desse processo no inconsciente foram anos e anos e anos vivendo dessa forma, todas as mulheres. Então, imagina isso sendo alimentado no inconsciente coletivo, essa força de todo esse processo de repressão que a mulher sofreu. E hoje nós estamos vivendo o resultado disso, tá? A mulher tem que ser submissa, ou seja, ela tem que sempre ser passiva, tem que aceitar, baixar a cabeça para aquilo que o homem fala. Isso também é outra ideia, tá? A mulher faz a comida, né? A mulher tem que cuidar dessa parte e tal. Então, assim, eu dei aqui alguns exemplos, vocês também deram, né? Para a gente entender e ver, vocês provavelmente estão vendo, né? Quanto isso é real, quanto isso está dentro de nós e a gente talvez não percebeu e não deu a devida atenção até então, né?